Então, como é que funciona o conceito de VVT? Na verdade, eu vario a posição do comando em relação ao virabrequim. Então, eu começo a brincar não no tamanho do ressalto nem na altura, mas quando que ele vai começar a abrir, quando ele vai começar a fechar. Eu pego essa curva aqui e consigo adiantar ou atrasar ela e com isso adaptar o melhor modo que o meu motor vai respirar. No passado, o primeiro que começou a popularizar isso aqui no Brasil foi o Gol 1.0 Turbo. Na verdade, lembra o conceito? Se eu tiver cruzamento de válvula com turbo, vou estar cuspindo ar e combustível para escapamento, estou perdendo potência pra caramba. Fora o desperdício, fora um monte de problema extra. Então, no caso, o Uno Turbo tem para turbo, não tinha cruzamento e o carro era extremamente ruim até a pressão, o turbo encher e pressurizar o sistema. Já no Gol Turbo, o que eles fizeram? Colocaram uma VVT, só que ela era liga e desliga. Então, na fase aspirada, na admissão, o comando de válvulas mudava a posição para ter o cruzamento entre a válvula de escape e a admissão. A partir do momento que eu tinha pressão de turbo, ela fechava a outra posição. Então, ela era um liga e desliga, que não era muito diferente do conceito do VTEC. Já os atuais, como que ele funciona? Eu tenho um na admissão, outro no escape, e a beleza dele é que ele é variável em diversas posições. Então, motores que eu trabalhei, a gente tinha um 1.0, que era o comando de válvulas, alinhado com o virabrequim, e aí ele podia variar para mais 50 graus e menos 50 graus de virabrequim. Pô, é coisa pra caramba. E isso tanto a admissão quanto escape, e conseguia mexer de meio grau. Então, conforme a rotação do motor e a carga que eu estou no motor, carga entenda pedal, quanto que eu estou admitindo de ar, eu começo a colocar o comando de válvulas para me dar uma posição melhor possível, para dar o melhor modo de respirar possível. E com isso a minha curva de torque começa a deixar de ter buracos. Qual que é a vantagem disso? Eu posso colocar um comando de válvulas extremamente bravo, né, tanto na admissão escape para vir potência alta pra caramba. Vídeo motor da Ford 1.5, 3 cilindros aí com 137 cavalos no etanol, aspirado. Então eu consigo vir bastante potência, só que ao mesmo tempo, se eu precisar vir torque em baixa, eu brinco com a posição dos comandos de válvula e com isso eu trago melhor consumo, melhor torque em baixa. Tem até um videozinho aí, abrir para vocês, para entender melhor como isso daí funciona. É tudo pela pressão hidráulica e um controle eletrônico. E é extremamente rápido. Então por isso que eu tenho hoje a maioria dos fabricantes utilizando isso daí, porque eu consigo ter uma coisa mais uniforme do que um sistema tipo VTEC que eu ligo e desligo. Nessa animação da Hyundai, link aí no YouTube, eles mostram direitinho a VVT funcionando. Ou seja, ela vai mudando a posição conforme a demanda do motor para otimizar o fluxo. E com isso eu deixar a curva de torque mais plana possível, sem buracos e tirando o máximo de potência lá em alta rotação. Então ele tanto atrasa quanto avança e eu consigo até ver na animaçãozinho o que isso interfere com o pistão e o comando de válvulas e as válvulas abrindo e fechando. Esse controle é praticamente instantâneo em qualquer motor atual. Então, só para fechar esse assunto do VVT, qual que é a grande vantagem de ser VVT? Por eu conseguir brincar com a posição de admissão e escape da maneira que eu quero, eu consigo fazer o meu motor respirar da maneira que eu quero, praticamente da maneira que eu quero, em qualquer rotação. Então eu consigo até trazer torque em baixa rotação e sem ter esse vale. Eu consigo fazer minha curva ficar o mais plana possível. Com isso, melhora a eficiência do motor em diversas rotações. Além disso, que você vê muito, mas muito preparador vacilando. Imagina você pega um motor aspirado com VVT, ou seja, o que ele entende na cabeça dele, né, na programação dele, ele é acertar tudo de dinamômetro. Então, o calibrador de motor ficou ponto a ponto acertando, já tem isso calculado de software, óbvio, né? Já tem tudo calculado na engenharia de motores. E aí você vai para o dinamômetro para aquele ajuste fino. E com isso,
o cara acerta cada posição. Se é um motor aspirado, concordo que quando eu estiver numa rotação elevadíssima, eu vou botar um máximo de cruzamento para ter o melhor possível dos gases de escape puxar a admissão e ele encher mais o cilindro. Aí você vê o cara que é preparador pegando um carro desses e turbinando para algum cliente. O que acontece? Primeiro que não tem uma central eletrônica programável que controla a VVT. Tem a Filtec que controla a VVT, liga e desliga. Mas em termos de posicionamento, em cada situação desse meio grau, não. A Motec faz, que a Motec consegue replicar até uma injeção eletrônica original, mas para você acertar isso aí no motor, sem dinamômetro, tem que ser dinamômetro de bancada, que você tem que ir a ponta acertando para chegar à melhor condição. Sem isso, você começa a penar. Então é muito comum o cara turbinar o carro, mas na hora que vem pressão de turbo, ele mantém a central eletrônica comandando a VVT, põe um bico suplementar extra ali, mais nada, né? Um turbo, com turbo, e é muito comum em alta rotação o carro não reneie direito, gases de escape esquentarem muito, porque eu começo a ter muito cruzamento, e aí dá chabu. Além disso, carro com VVT, pelo amor de Deus, não troque o comando de válvulas. Eu já vi muito preparador aí que já fez o curso, vim para mim, pô, tô com um carro XYZ, o cliente mandou trocar o comando de válvulas, ele achou um comando de válvulas não sei aonde da Europa, Estados Unidos, trouxe para mim, a gente colocou o carro, ficou uma porcaria. Sim, porque a VVT está trabalhando na posição que ela achava do comando original, ou seja, ela acha que vai respirar melhor naquela posição. Você mudou o tipo de ressalto, a altura, o tempo, mudou tudo. Então por que vende isso aí lá fora? Porque geralmente o cara vende isso já junto com o acerto que ele fez no dinamômetro. E aí você compra programação junta, mas para nós, Brasil, fica extremamente caro. Então é o tipo de coisa que eu não recomendo, a não ser que se você pega o motor, coloca no dinamômetro, consiga mexer nas VVTs e aí brincar nisso daí até moer o motor. Quando terminar aquilo, você tem a calibração do motor certinha, você entrega para o cliente e fala, olha, legal, agora você vai precisar comprar um motor todo novo, porque a calibração está aqui, porque o seu eu moí no dinamômetro. Então é bem complicado, evite mexer nesse tipo de coisa.